Fala galera da vida hoje, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e como sempre aquele abraço especial, meu grande obrigado para todo mundo que é membro do nosso canal. Nessa aula nós vamos falar sobre a associação, né? Começar em si falando sobre associação. Se você está um pouquinho familiar com banco de dados, na verdade é a mesma coisa. Associação é o relacionamento entre dois objetos. Então no mundo real você tem esse relacionamento todo o tempo. Então se você parar para pensar no departamento, o departamento tem várias pessoas dentro dele. Departamento de desenvolvimento, departamento de RH, dentro da empresa, geralmente a pessoa só pode fazer parte de um departamento, né? Então, se eu compro um carro, o carro ele pertence a mim, né? O William, uma pessoa, tem um carro. O carro ele também só pode pertencer a uma pessoa. Então, no momento, o carro pertence ao William. Então, esse tipo de relacionamento é associação. Então, se nós viermos aqui, você tem geralmente de um para muitos, muitos para um, ou muitos para muitos. Então, por exemplo, se parar para pensar jogador e personagem, jogador, digamos que estou fazendo um jogo, eu só posso criar um personagem no jogo. Então significa que o jogador ele só pode ter um personagem, né? E o personagem geralmente que eu crio, ele só pertence a um jogador. Então você tem o seu login, né? O jogador poderia ser login e o personagem é o que você está criando. Mas nós podemos ter também um futebol, falar de futebol ou de qualquer outro tipo de torneio. Então, você tem um time, vamos falar de CS. Tem um time de CS pode ter um ou vários jogadores, né? Geralmente tem que ter obrigatoriamente pelo menos 5. Aí você tem o jogador que pode fazer parte apenas de um time. Se nós invertermos, olharmos do lado do jogador, falar, o jogador, ele só pode ter um time, mas um time, ele pode ter vários jogadores. Então, geralmente, você tem os dois lados. Você tem a parte de associação, que é unidirecional, ou a parte de associação que é bidirecional. Então, quando é unidirecional, você fala, o time ele pode ter vários jogadores, mas o jogador ele só pode fazer parte de um time. Então, se você falar unidirecional, então, por exemplo, o jogador vai ter uma referência para o time, mas o time não vai ter referência para os jogadores, ou vice-versa, tá? E a mesma coisa estudante. Aqui, estudante e curso. Estudante pode estar cadastrado em vários cursos, mas o curso ele só pode estar a fazer parte de um estudante. Então, basicamente é isso. Você trabalhar com associação é você criar relacionamento entre classes ou entre objetos no Java. No banco de dados, isso seriam tabelas. Então, vamos ver como é que fica no Java esse exemplo. Vamos voltar aqui no IntelliJ. Nós temos jogador. Digamos agora que eu quero falar, o jogador ele faz parte de um time. Então, o jogador ele obrigatoriamente faz parte de um time, né? E um time ele pode ter vários jogadores. Então, unidirecional, como é que funcionaria? Vamos criar aqui uma nova classe chamada time. E as mesmas coisas. Alt insert, construtor. Na verdade, vamos criar aqui nome, pelo menos. Private string nome. Aí, alt insert getter. Setter, deve selecionar os dois. Alt insert constructor com o nome. Bom, vamos lá. Então, um jogador ele pode fazer parte apenas de um time. Então, o que acontece? O jogador vai ter um único objeto time, que é time. Então, quando a gente adiciona aqui, nós temos duas opções. Ou você adiciona um construtor, se você quiser obrigatoriamente que tenha um time. Então, quando a gente fala tem que ter um time, ou pode ter nenhum ou um time. Então, isso é definido geralmente no construtor. Se você falar, o jogador obrigatoriamente só pode se cadastrar se ele tiver um time, então você coloca o time no construtor. Caso o jogador pode se cadastrar e depois ele escolher um time, aí você tem a opção de deixar esse cara vazio. Então vamos com a segunda opção, deixar ele se cadastrar primeiro. Então construtor, a gente não precisa trocar, vamos criar o get o set para depois adicionar o time. Então get time, set time. Legal, temos o jogador com o time. E agora eu vou criar aqui um novo teste. Jogador teste 02. Deixa eu criar aqui, alt insert. Bom, precisamos do método main, também precisamos do jogador 1 e do jogador.
Eu vou dar um nome aqui, vamos por enquanto de futebol. Então, jogador 1, e aí eu tenho que criar também um time depois. Então, time, recebe new time, e vamos colocar aqui a seleção brasileira. Quando eu faço isso, eu tenho dois objetos distintos, né? Ainda não existe a relação entre eles, né? Você está falando que o jogador tem um time, porque existe o espaço criado no objeto, porém, nós não temos ainda essa relação. Precisamos criar essa relação através do set. Então, jogador 1, agora, digamos, vou cadastrar ele no time. Então, jogador 1.setTime vai fazer o quê? A referência para esse time aqui. Bom, eu preciso alterar o print, né? Por quê? Porque o print dentro do jogador não está levando em consideração o time. Então, se nós não tomarmos cuidado aqui, nós vamos ter um pointer. Por quê? Porque existe a possibilidade do time não existir. Então, tecnicamente, você teria que fazer um if. Então, if time for diferente de nulo, a gente pode colocar aqui salt time.get nome. Por quê? Porque time agora é um objeto. Eu preciso ir lá dentro do objeto e pegar o nome. Então agora, se eu voltar no meu jogador teste 02, né? E aqui eu chamar jogador 1.imprime, executar com Shift F10, eu tenho Pelé. Mas se eu tirar o if daqui, ó, e executar novamente com Shift F10, eu vou ter um null pointer, porque ainda não existe um objeto em memória para o time. É por isso que eu estou fazendo essa checagem para saber se existe um objeto em memória, se é diferente de nulo, para poder chamar o getNome. Aí agora eu posso, na verdade, chamar aqui, o que eu quero é chamar jogador1.imprime depois de setar o time. Então, eu criei os dois objetos, meio que cadastrei lá no meu sistema, aí eu faço a associação, adicionando, falando, o jogador tem um time. E eu imprimo esse cara. Então, Pelé, seleção brasileira. Bom, então vamos parar por aqui. Essa foi a associação unidirecional. Então, apesar de nós termos aqui o time, nós não temos referência nenhuma a jogadores. Tá? Então, quando você trabalha com relação bidirecional, você tem que tomar cuidado porque as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Bom, mas é isso. Vamos continuar na próxima aula. Beijo de vocês lá. Até mais.